objetivo desta aula é entender o funcionamento dos fusíveis. Os fusíveis são dispositivos que têm como objetivo proteger a rede elétrica e também os equipamentos elétricos. Existem diversos tipos de fusíveis. Temos aqui fusíveis que são utilizados em automóveis. Basicamente, a cor do fusível está associada à corrente elétrica máxima que ele suporta. Ou seja, eu tenho aqui um fusível vermelho que tem como corrente máxima 10 amperes, o que significa dizer que a corrente máxima que ele suporta é de 10 amperes. Significa o seguinte: tem um fio que liga esses dois terminais e esse fio é de um material com baixa temperatura de fusão, ou seja, ele passa do estado sólido para o estado líquido, ou seja, ele derrete, ele se funde em baixas temperaturas. Temperatura baixa? Como assim, Marivaldo? Para um metal, uma temperatura de fusão de 250 graus Celsius é uma temperatura de fusão baixa. Porque você tem metais que, para se fundir, precisam de temperaturas superiores a 3.000 graus Celsius. Sim, Marivaldo, mas eu não estou entendendo essa história. Quer dizer que tem um fio ligando esses terminais e se a corrente elétrica for superior a 10 amperes, esse fio vai se fundir. E por que vai se fundir? Ele vai fundir por causa do efeito Joule. A gente tem que lembrar que toda vez que uma corrente elétrica atravessa um material, esse material se aquece. E por que se aquece? Porque a corrente elétrica corresponde a cargas elétricas em movimento. E essas cargas elétricas, elas têm liberdade para se movimentar? Não, na frente dessas cargas elétricas tem vários átomos lá, várias moléculas em movimento. Então vai ser inevitável essa corrente elétrica, ou seja, essas cargas elétricas colidirem com essas moléculas. E daí essas colisões das cargas elétricas com as moléculas, com os átomos, com os íons que elas encontram pela frente, vai aumentar essa agitação, consequentemente vai aumentar a temperatura. E isso é o que nós chamamos de efeito Joule. Se não entendeu muito bem até aqui, não se preocupe, porque durante essa aula vamos realizar vários experimentos para que fique bem claro na cabeça de vocês o que é esse efeito Joule, que é o aquecimento do material devido à passagem da corrente elétrica. Já o fusível azul de automóvel corresponde a um fusível que tem como corrente máxima, ou seja, a corrente máxima que ele suporta é de 15 amperes. O amarelo suporta uma corrente de 20 amperes e o branco uma corrente de 25 amperes. Aqui já temos um outro tipo de fusível, que é muito utilizado em aparelhos eletrodomésticos. E temos aqui um fusível que suporta uma corrente máxima de 1 ampere, quando ligado no máximo a uma diferença de potencial de 250 volts. Normalmente você tem um porta-fusível, tenho nesse caso aqui um fusível de 3 amperes, eu coloco num porta-fusível e eu vou ligar no meu circuito elétrico. Qual é a ideia? Eu tenho um fusível de 3 amperes. Se a corrente elétrica que passar por esse fusível for maior que 3 amperes, o fio que está dentro desse fusível se funde, ou seja, se rompe, desligando o circuito. E dessa forma, protegendo o aparelho. Qual a vantagem do fusível? Ele vai proteger o aparelho. Se ocorrer um curto-circuito, o aparelho está protegido. Qual a desvantagem do fusível? Ele queima. Houve um curto-circuito, ele queimou. O que é que eu devo fazer? Substituir o fusível. Como identificar se o fusível queimou? Uma forma, visualmente. Eu vou observar se o fio está íntegro, se ele não está partido. Então, se o fio não está partido, o fusível está bom.
Se você tiver um multímetro, por que multi? Porque ele é mais de um. Ele é um amperímetro, ou seja, ele mede corrente elétrica. Ele é um voltímetro, ou seja, ele mede tensão. E ele é também um ohmímetro, ele mede resistência. Todas essas grandezas a gente vai estudar ao longo das aulas de eletricidade. Então, no multímetro, ele tem aqui uma posição que ele testa a continuidade. Coloquei na posição que ele testa a continuidade. Então, se eu pego aqui os cabos do multímetro, ó, e eu toco aqui, ó, as pontas de prova, emite o som. Então, eu chego aqui neste fusível. Opa, tem continuidade. O fio, ele está íntegro, não está partido, ele não fundiu. Vou testar esse aqui. Vou testar esse aqui. Vou testar esse aqui. Todos estão bons. Agora, vamos testar esse aqui que eu sei que está queimado. Ó, não existe emissão de som. A não emissão de som indica que o fusível está queimado. Como eu disse anteriormente, a ideia desta aula é, através de experimentos, ficar claro para a gente o que é o efeito Joule e como funciona um fusível. Então, esse experimento tem como objetivo a gente ver o efeito Joule. Pô, Marivaldo, que maluquice é essa? A gente vai ver a carga elétrica colidindo com as moléculas, aumentando a agitação das moléculas, consequentemente aumentando a temperatura do corpo? Não. Basicamente, o que a gente vai ver aqui é que a passagem da corrente elétrica realmente aquece o corpo. Qual a ideia desse experimento? Quando eu ligar o dispositivo, vai passar uma corrente elétrica através da resistência do chuveiro. A resistência do chuveiro vai se aquecer e esse calor vai ser passado para a água. E a gente vai ver a água fervendo ao receber calor da resistência do chuveiro. Marivaldo, eu posso reproduzir esse experimento em casa? Não, é muito arriscado. Uma corrente elétrica de 1 ampere pode matar. A corrente elétrica que vai passar através desse fio é superior a 20 amperes, então o risco é muito grande. Agora, com os conhecimentos que eu tenho de física, eu tomei vários cuidados. Eu coloquei aqui um disjuntor. Se qualquer coisa sair do controle, o disjuntor desarma, desligando o meu circuito. Então vamos lá, vamos ver o efeito Joule. Então observe, quando eu ligo o circuito, uma corrente elétrica muito intensa atravessa a resistência do chuveiro, que se aquece, passando esse calor para a água. É assim que funciona o chuveiro. Mais uma vez. Agora é bom saber, se a resistência estiver fora da água, ela queima. Porque, estando em contato com a água, a gente sabe que a temperatura máxima que a água vai atingir corresponde a 100 graus Celsius. E essa temperatura não é suficiente para fundir a resistência do chuveiro. Sim, mas se eu tentar ligar essa resistência aqui na ausência de água, o que é que acontece? Ela queima automaticamente. No chuveiro, você tem uma câmara. Nessa câmara você encontra a resistência. E essa câmara, ela tem que encher de água antes do chuveiro ser ligado, justamente para a resistência se encontrar dentro da água quando estiver passando por ela uma corrente elétrica. Porque se não tiver água, a temperatura da resistência vai chegar a valores muito elevados, fundindo a resistência elétrica, ou seja, queimando a resistência elétrica do chuveiro. Então, a falha muito comum ao trocar a resistência é justamente trocar a resistência e ligar o chuveiro automaticamente. Como essa câmara não vai estar cheia de água, ou seja, a resistência vai estar em contato com o ar, ela vai chegar a uma temperatura elevadíssima, se fundindo e queimando a resistência do chuveiro. Agora, por curiosidade, e aí, como é
que liga e desliga o chuveiro internamente. Vamos ver como é. O chuveiro tem um diafragma. Quando a câmara enche de água, esse diafragma sobe, fechando o contato dos chuveiros. Então vamos simular o fechamento desses contatos não usando água, mas soprando o chuveiro. Ou seja, eu vou encher a câmara do chuveiro com ar. Observe que quando a câmara se enche de ar, os contatos se fecham, ligando o chuveiro. O que é que eu quero agora? Eu quero medir a corrente elétrica que está passando através da resistência elétrica. Como é que eu posso medir essa corrente elétrica? Eu tenho aqui um alicate amperímetro. E aí, vamos medir a corrente elétrica? A corrente elétrica que está circulando pela resistência elétrica é de 21 amperes. Ô Marivaldo, o tema da aula é fusível. Você falou de efeito Joule, falou de chuveiro, mas falou pouco dos fusíveis. Por quê? Porque eu deixei a cereja do bolo para o final. A gente vai ver agora um fusível em ação. A gente mediu e sabe que a corrente elétrica que passa através desse circuito elétrico é de 21 amperes. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o fusível queimar. Como assim? Eu vou colocar aqui um fusível de 1 ampere. E eu sei que a corrente elétrica que passa através do circuito é de 21 amperes. Ou seja, vamos ver o fusível em ação. Vamos ver o fusível queimando. Vamos ver o fio do fusível se fundindo. Vamos lá? Observe que foi uma queima quase que instantânea, num intervalo de tempo muito pequeno. Ok, mais uma vez. Agora, para concluir, eu quero mostrar o fusível dentro dos equipamentos elétricos, realizando sua função de proteção. Então, dentro de um multímetro, temos aqui um fusível, protegendo o multímetro de qualquer sobrecarga. Dentro de uma fonte de computador, também temos um multímetro, protegendo de uma sobrecarga. Então é bom ficar claro que muitas vezes não é o multímetro que queimou, não foi a televisão que queimou, não foi o aparelho de som que queimou, não foi a fonte de computador que queimou. Muitas vezes o que queimou foi o fusível. Então sempre é bom, antes de condenar o equipamento elétrico, verificar, será que o fusível está bom? Agora, infelizmente, o fusível geralmente fica dentro do equipamento. Então, não é aconselhável uma pessoa que não tenha conhecimento de eletricidade abrir um equipamento elétrico. Mas, se você conhecer alguém que entenda um pouco de eletricidade, pode pedir para verificar o fusível. Porque, às vezes, o problema está justamente na queima do fusível.